Fala, meu povo amado, mais uma semana, mais uma aula de ensino religioso. Novamente estamos aqui para tocarmos e para irmos adiante em nossos assuntos, em nossas pendências semanais. Gente, espero que estejam todos bem, morrendo de saudade de vocês, mas é isso aí, vamos a mais uma aula de religião, ensino religioso. Gente, essa semana eu trouxe uma temática diferente. A gente estava vendo alguns pontos e alguns aspectos do Novo Testamento. A gente estudou a questão do Pentecostes, a gente estudou a questão dos discípulos, a questão de Paulo, de Pedro, a questão dos evangelhos, enfim, vários e vários assuntos que, se a gente for pontuar, foram bastantes e que foram de total influência. Mas, gente, hoje eu quero tocar para vocês aí esse assuntozinho aí. Vai ser um assunto bem diferente. Hoje eu trago um tema bem diferente, bem de reflexão mesmo. Então, esse ponto que a gente vai tocar hoje vai ser uma aula de reflexão para a gente ficar se argumentando sobre algumas coisas, ok? E hoje eu trago um assuntozinho aí chamado fé. Um assunto bem polêmicozinho, né, galera? Mas que a gente possa entender mais um pouquinho sobre o que é essa fé que eu quero trazer para vocês hoje. E eu trago aí como tema para vocês os atributos da unidade na fé. Ou seja, a gente não vai ver a fé em si, mas a gente vai ver como é ter unidade na fé. Ou seja, como é se tornar um na fé. Ok? E a gente também, eu vou trazer para vocês também, a gente vai estudar sobre os atributos dessa unidade na fé. Quais são os atributos? Humildade, mansidão e longanimidade. Beleza? Nome dificilzinho aí, mas dá pra gente ir decorando durante o percorrer da nossa aula. Longanimidade. Beleza? Vamos lá, gente. Então vamos iniciar a nossa aula. A Bíblia, então vamos começar pela Bíblia, né? A Bíblia fala da unidade da fé como a união espiritual dos crentes, pelo poder do Espírito no corpo de Cristo. Ou seja, bem interessante aí, gente. Vamos ler de novo para a gente entender. A Bíblia fala da unidade da fé como a união espiritual dos crentes pelo poder do Espírito no corpo de Cristo. Ou seja, a unidade na fé é a união espiritual dos crentes. Gente, quando eu falo crentes aí, muitas pessoas associam crentes aos evangélicos. Não, quando eu falo crentes aí, são aqueles que creem em Jesus, como o próprio nome diz, crentes. Uma pessoa que é crente é uma pessoa que acredita, que crê em Jesus. Beleza? Então, na Bíblia, a unidade na fé se torna uma união espiritual do povo de Deus, do povo que acredita em Deus, em Jesus. Inclusive, o apóstolo Paulo destaca 3 atributos da unidade na fé, ou seja, novamente Paulo está aparecendo em nossas aulas. Isso aí é só para vocês entenderem o quão importante é a presença de Paulo no Novo Testamento. E Paulo ele vai atribuir a unidade na fé 3 aspectos. Isso pode ser comprovado em Efésios capítulo 4, do versículo 2 ao 3. Paulo ele vai atribuir 3 pontos na unidade na fé, que é a humildade, a mansidão e a longanimidade. Beleza? Humildade, mansidão e longanimidade. Ok? A unidade da fé é essencial para a vida da igreja. Ou seja, ser essa unidade, ser essa mesma pessoa é essencial na igreja.
Quando eu falo, gente, mais uma vez, quando eu falo igreja, eu não estou atribuindo a uma certa religião, mas quando eu falo igreja, quando na Bíblia se toca em igreja, se está se falando do povo de Deus. A igreja é o povo de Deus que está inserido dentro de uma determinada fé, da fé cristã, no caso. Essa unidade não pode ser confundida com um tipo de uniformidade externa. Ela é muito mais que isso. A unidade da fé é interna. É uma graça espiritual que tem sua origem no poder do Senhor e age dentro do organismo da igreja. Sobre isso, a Bíblia exorta. O que é o exortar? Quando se fala aí sobre isso, a Bíblia exorta, significa que a Bíblia nos alerta. Ou seja, a Bíblia nos alerta os cristãos a andarem como é digno da vocação com que fostes chamados, com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Então vamos lá. Vamos refletir nesse versículo aí. Vamos entender cada parte. Como é digno da vocação com que fostes chamados. Ou seja, a Bíblia ela vai nos exortar, vai nos alertar a uma coisa. Nós temos que andar conforme a nossa vocação, ou seja, o nosso chamado. Deus nos chamou para quê? É para isso? Então nós temos que andar por este caminho. Mas ele exorta, sim, temos que andar por esse chamado, temos que andar por esse caminho, mas com o quê? Com humildade e mansidão. E com que? Longanimidade. Suportando-vos uns aos outros com amor, ou seja, amando uns aos outros. E procurando guardar a unidade. Ou seja, caminhar para onde o Senhor nos quer, ter humildade, mansidão e longanimidade, amar uns aos outros e sermos um em Cristo. Ou seja, nós sermos espelhos para o outro, nós ajudarmos aos outros e nós se tornarmos apenas um em Cristo. Fazendo assim um vínculo de paz, um vínculo de união. Beleza, gente? Essa primeira parte aí, muito fácil, né? Muito de boa, então vamos partir para outra. Os 3 atributos da unidade da fé: humildade, mansidão e longanimidade. Ao falar sobre a unidade espiritual da igreja, o apóstolo Paulo destaca primeiramente 3 atributos da unidade na fé, que são exatamente esses 3 que eu já falei muitas vezes: humildade, mansidão e longanimidade. Ser humilde é justamente o oposto de ser orgulhoso. Um conhecido ditado diz que a humildade é aquela qualidade que a pessoa perde quando descobre que a possui. E isso é forte, gente. Por quê? Isso é forte e verdadeiro. Quando uma pessoa descobre que ela é humilde, ela deixa de ser humilde, porque ela começa a meio que se achar humilde. E a humildade não se foi feita para a gente se achar, mas foi feita para a gente se viver na humildade. Beleza? Vamos continuar aí. Mas os crentes são exortados, ou seja, os crentes são alertados a ter suas vidas caracterizadas pela humildade.
E isso é possível pela ação do Espírito Santo, ou seja, uma pessoa humilde, ela é humilde, primeiramente e totalmente por obra e por ação do Espírito Santo, que é Deus. Pois a verdadeira humildade tem origem em Deus, de modo que o próprio Jesus Cristo é o maior exemplo de humanidade para os seus seguidores. Se a gente for perguntar, se a gente for refletir, o maior exemplo de humildade aqui na Terra que a gente pode ter é Jesus Cristo. Jesus Cristo, ele sabia que era filho de Deus. Jesus Cristo, ele sabia que ele tinha poder. Jesus Cristo, ele sabia que ele podia ter seguidores. Mas nem por isso ele quis viver em palácios, nem por isso ele quis viver em castelo, com ouro, com riqueza. Não. Jesus Cristo, ele escolheu viver a humildade. Com humildade, os verdadeiros cristãos reconhecem sua total dependência de Deus. Ou seja, somente uma pessoa humilde, ela reconhece que ela não é nada sem Deus. Por quê? Uma pessoa que não é humilde, ela vai se achar e ela vai dizer, eu posso fazer isso, eu posso fazer aquilo. Mas uma pessoa humilde, ela diz, eu posso, mas só se for com Deus. E jamais se consideram superiores aos outros. Ou seja, uma pessoa humilde, ela não se acha maior ou melhor do que o outro. Por isso que a humildade é a qualidade tão indispensável para a unidade na fé. Ou seja, a humildade, ela é a base para ter uma unidade na fé. A humildade, ela é a base para que se solidifique sobre ela sermos um só na fé. Até aí tudo bem, gente? Super tranquilo, né? Vocês estão vendo que vai ser um assunto super de boa, super relaxado, só pra gente entender mais essa questão aí. Eu achei esse tema bastante importante para que a gente possa aprimorar mais esses temas em nossas aulas. Vamos lá. Depois da humildade, tudo bem, né, gente? Até humildade, tranquilo, humildade. Foi exatamente isso que a gente viu no slide anterior. Super de boa. Depois da humildade, o apóstolo Paulo menciona o quê? A mansidão. A mansidão é qualidade que permite que a pessoa exerça o autocontrole. Ou seja, muitas pessoas, quando eu comecei essa aula, eu tenho certeza que tiveram muitas pessoas que disseram, poxa, o que é mansidão? O que significa essa mansidão? Mansidão significa exatamente ter um autocontrole, se conhecer. Ou seja, eu tenho que me conhecer, saber o que eu posso fazer, saber o que eu não posso fazer, saber aonde eu posso chegar, saber aonde eu não posso ir, aonde eu não devo ir, aonde eu devo ir, para eu ter mansidão. Diferentemente do que alguns pensam, ser manso não é ser fraco, mas é ser tão forte a ponto de conseguir dominar sob sua própria força. Ou seja, ser manso, primeiramente é importante a gente entender que ser manso não significa ser fraco. Ser manso significa ter autocontrole. Ser manso significa ter equilíbrio, saber equilibrar as coisas, saber colocar as coisas no lugar. Então, ser manso não é sinônimo de fraqueza, mas é sinônimo de inteligência, é sinônimo de ser autocontrolado, é de se conhecer. A Bíblia destaca Moisés como um homem manso. Ou seja, gente,
Moisés, a gente sabe que no Antigo Testamento, Moisés exerceu uma liderança muito forte ao povo de Deus. Isso a gente começa a ver lá em Êxodo capítulo 3. Lá ele começa a dizer que começa a falar sobre a vida de Moisés. Então, durante o livro de Êxodo, depois no livro de Números, ele vai falar sobre toda a vida de Moisés, para vocês verem que Moisés exerceu uma influência tão grande que foram necessários quase 3 livros para se contar a história toda completa de Moisés. E Moisés, ele exerceu uma liderança muito forte, ele foi responsável por liderar o povo de Israel, enquanto o povo de Israel estava sendo aprisionado pelos egípcios. E Deus escolheu Moisés, deu essa liderança a Moisés, deu o cajado a Moisés para que Moisés pudesse libertar esse povo. E lá em Números capítulo 12, versículo 3, a Bíblia vai dar uma qualidade a Moisés: é ser manso. Então vocês veem que mansidão não significa ser fraco, porque Moisés, ele não era fraco, Moisés, ele era líder, Moisés, ele tinha cabeça, Moisés sabia o que ele fazia. Então Moisés sim era manso, mas ele buscava a mansidão em Deus. Mas sem dúvida, em Jesus Cristo, os crentes também encontram seu maior exemplo de mansidão. Pois ele é descrito como manso e humilde de coração. Mateus capítulo 11, versículo 29. Vai dizer que Jesus, ele vai chegar aos discípulos e vai dizer: sejam mansos e humildes de coração, assim como eu sou. Diretamente ligada à humildade, a mansidão é uma qualidade necessária para a unidade da fé, pois capacita os crentes a agir com moderação e de forma pacífica. Ou seja, a mansidão, depois da humildade, exerce uma influência muito grande na unidade na fé, que é ter esse autocontrole, que é mediar as situações, que é saber pensar de forma pacífica, não é tomar a frente, não é agir conforme suas necessidades, mas é parar, pensar, ser manso, refletir e agir. Então, um dos maiores exemplos, ou se o maior exemplo que a gente tem também de mansidão, é Jesus Cristo. A gente vê que Jesus Cristo, ele não agia por impulsos, mas Jesus Cristo agia conforme as suas vontades. E qual era a vontade de Cristo? Ser manso, como fala Mateus 11, 29. Beleza, gente? Mansidão completo? Então vamos para outra. Em seguida, o apóstolo enfatiza a necessidade da longanimidade. O que é longanimidade? Vamos lá. A longanimidade sempre anda junto com a humildade e a mansidão. Ou seja, a gente tem aí uma escadinha, a gente tem aí um tripé: humildade, mansidão e longanimidade. As três não podem andar sozinhas, as três sempre andam juntas. Ser longânime significa ser de longo ânimo, ou seja, a longanimidade é aquela qualidade que diz respeito à capacidade de tolerância. A virtude da longanimidade faz com que a pessoa seja lenta em irar-se, seja paciente e serena. Ou seja, longanimidade nada mais é do que ser paciente, do que parar e agir, do que refletir. Ser longo no seu ânimo, ou seja, para chegar no ânimo, para chegar no sentimento, é necessário que nós primeiro refletimos para que nós chegamos a um ponto final. Por isso que logo após citar a longanimidade, Paulo diz:
suportando-vos uns aos outros em amor, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Percebe que em tudo isso o amor e a paz resultante dele são fundamentais. Ou seja, o que ele quis dizer, para se buscar a longanimidade, para conseguir a longanimidade, é necessário que nós possamos pensar na frente o amor e a paz. Não é possível a gente estar pensando em ser longânime sem pensar em um futuro de amor ou um futuro de paz. Essas palavras estão também vinculadas umas às outras. O vínculo da unidade da fé. É interessante o modo como o apóstolo Paulo escreve, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Em primeiro lugar, nessa frase, Paulo enfatiza a importância da diligência. Ele literalmente diz que os crentes devem mostrar-se desejosos, fazendo todo o esforço para manter a unidade do Espírito. Em outras palavras, Paulo diz que os crentes devem dar o máximo de si. E esse esforço não deve ser eventual, mas contínuo. Paulo aplica o particípio presente. Ou seja, para que nós possamos querer ter esses vínculos, esses atributos, para que nós possamos querer ter a humildade, a mansidão e a longanimidade, é necessário que a gente pense que a gente tem que ser continuoso, a gente não pode parar, a gente não pode começar algo, parar, depois começar de novo, parar, não. A gente tem que ser constantes. Se começar, se iniciar, é para ir até o fim. Ou seja, a humildade não tem fim, a mansidão não tem fim, a longanimidade não tem fim. Elas são constantes. Então, perceba que o apóstolo indica que a unidade da fé resulta tanto do esforço do crente em fazer sua parte como membro do organismo uno, que é a igreja, como da ação do Espírito Santo, visto que essa é também a unidade do Espírito, isto é, a unidade concedida pelo Espírito. Ou seja, como a gente já falou, esses atributos são geridos, são formados pelo próprio Espírito Santo. E o Espírito Santo formando isso em nós, ele vai fazer com que a gente seja uno, que a gente seja unidade com quem? Com a igreja cristã, com a igreja dos crentes, com a igreja de Deus. Mas também é importante notar que o vínculo da unidade é a paz. Isso quer dizer que a unidade da fé é promovida pela paz. Onde não há paz, inevitavelmente haverá desunião. Mas a paz não apenas propicia as condições necessárias para que se haja a unidade, bem como perpétua pela unidade. Essa paz da qual o apóstolo fala não é qualquer tipo de paz, mas é a paz que só é possível existir onde há amor. Então já começamos a entender novamente que onde há paz há amor e onde há amor há paz. Não tem como uma andar longe da outra. A paz é o vínculo da unidade da fé. Tem sua origem em Deus e é derramada na vida dos crentes, ou seja, a origem da paz ela é dada por Deus, ela foi gerida por Deus. E ela é dada na vida de todos os crentes, de todos os fiéis. De modo que os redimidos têm a paz com Deus. E, portanto, também são habilitados a conviver em paz uns com os outros.
Quando a paz de Deus reina em nosso coração, podemos então construir a unidade. Ou seja, quando a paz de Deus reina em nosso coração, podemos então construir a unidade. Ou seja, só é possível que uma pessoa queira essa unidade, queira ser uno, só é possível isso quando o nosso coração está cheio, está repleto da paz de Deus. Por fim, após o apóstolo Paulo falar sobre a necessidade da unidade da fé na vida cristã, ele descreve essa unidade citando sua base. Há um só corpo e um só espírito. Como também fostes chamados em uma só esperança da vossa vocação. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos. Assim, a unidade da fé cristã tem sua base na unidade, na Trindade divina. Ou seja, tudo isso que a gente viu, humildade, mansidão, longanimidade, paz, amor, tudo isso só é possível porque nós temos uma base. E qual base é essa? A Trindade divina. Qual é a Trindade divina? É o Pai, que é Deus. É o Filho, que é Jesus Cristo. E é o Espírito Santo, que se faz presente em Jesus e que é o próprio Deus. Então, gente, essa foi a nossa aulinha de hoje. Espero que todos tenham entendido, todos tenham prestado atenção e tenham tirado algumas dúvidas que vocês tenham. Lembrando, essa aula vai estar disponível no YouTube para qualquer hora vocês poderem assistir e ouvir e tirar novamente suas dúvidas. Quem não conseguir, só é falar comigo que eu disponibilizo o link. Beleza, gente? Então, bons estudos.